O Senado, o Congresso Nacional, você tem duas casas. O Congresso Nacional tem duas casas. Câmara dos Deputados e o Senado. Tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Pela Constituição, o presidente do Senado é presidente do Congresso Nacional, quando as duas casas deliberam conjuntamente. Né? Tem questões que são deliberações conjuntas das duas casas se reunindo num plenário só, sob a presidência. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, é o presidente do Senado. No caso, é o senador Davi Alcolumbre, senador pelo Amapá, eleito a 2 de fevereiro desse ano e tal. O presidente do Congresso foi obrigado ontem a devolver uma medida provisória, medida provisória é uma criação da Constituição de 88, nós não tínhamos até então na nossa tradição constitucional medidas provisórias, desde a primeira Constituição de 1824, que vigorou durante todo o Império, nós não tínhamos a medida provisória. Depois um dia podemos discutir por que ela foi adotada, qual a sua razão. Mas a MP que tratava da questão das terras indígenas foi devolvida para o presidente da República. Por quê? Porque ele não podia fazer aquela medida provisória. Ele não podia. Porque ele transferiu a FUNAI para o Ministério da Agricultura contra a deliberação do Congresso que tinha devolvido a FUNAI para onde ela estava, que era o Ministério da Justiça. E você não pode, e aí por isso que eu falo, não é implicância minha, vou só sempre falar isso para vocês, é necessário entender como é que funciona a nossa Constituição. A Constituição diz, no artigo 60, parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Já tinha sido derrotado, ele fez uma outra MP e tentou dar um golpe. Mas ninguém é bobo, né? O presidente da República pensou que os congressistas iam enganar. Não pode fazer isso. Questão. E até as terras indígenas, ele mandou essa MP, e é importante lembrar, e foi devolvida porque ele não pode fazer isso, porque pela primeira vez, e a Constituição de 88, pela primeira vez dedica 2 artigos aos indígenas, que são o capítulo 8, chamado dos índios. Até então, a tradição constitucional denominava os índios de silvícolas, em algumas constituições aqui brasileiras. Bem, e aí diz uma coisa, o caput do artigo 231 é muito importante. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, nós sabemos que o Brasil tem quase 13% do território de terras indígenas. Eu acho que é um número bastante relevante. Dizer que precisa ainda ampliar mais as terras indígenas é uma questão questionável, precisa ser discutida pela sociedade. Se isso é uma demanda efetiva das comunidades indígenas ou não. Agora, não pode negar o direito das comunidades indígenas a lutarem por suas terras e pela demarcação, porque, inclusive, isso é uma determinação constitucional. Aí é necessário equilíbrio nessa discussão. O que falta ao Brasil hoje é equilíbrio. Discutir se... Agora, o senhor Naban Garcia não é a pessoa mais adequada para discutir terras indígenas, porque ele é parte desse processo. Ele é parte desse processo, né? É alguém que representa um setor que tem confrontos constantes com os indígenas. Por isso que é necessário que dentro do Estado, da estrutura, haja uma discussão das pessoas que não têm envolvimento direto. E tem de tratar dessa questão porque é determinado pela Constituição. E isso não se faz com medida provisória tentando dar golpe no Congresso Nacional. Qual é a resposta que o governo recebeu? A devolução da medida provisória. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, devolveu a Constituição e devolveu por quê? Porque ele estava havendo um rompimento do que determina a Constituição. Era uma tentativa de dar um golpe, usando uma expressão já muito antiga, um passa-moleque no Congresso Nacional. E não pode ser feito isso, né? O presidente e a sua assessoria, e aí que é o problema também. Não é só o presidente que tem dificuldades de exercer suas atribuições do Executivo Federal. A sua assessoria é muito ruim, muito ruim. A assessoria do Palácio do Planalto é de quinta categoria, né? E que poderia orientá-lo nessa questão, já que ele desconhece, e ninguém precisa conhecer tudo também, mas já que ele desconhece,
né? O que se faz uma medida provisória, quando ela é adotada, que questão ela é tratada. Ele precisava ter assessores que o orientassem, e ele não tem, porque imaginava-se a princípio que o general Augusto Heleno seria uma espécie de primeiro-ministro. Ele é ministro GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Imaginava-se lá atrás, em dezembro, janeiro, né, que ele seria uma espécie de primeiro-ministro, aquele que ia auxiliar realmente o presidente na gestão, mas não é. Não sei se ele está com problemas de saúde, ou muitas vezes pelo andar, percebe que ele anda com bastante dificuldade, ou pelo um temperamento muito explosivo, que não é adequado para quem exerce a presidência da República. Vocês acompanharam aquele café com jornalistas, quando perguntado sobre uma declaração horrorosa do Lula, vale lembrar, né? Não interessa, o Lula é isso mesmo, vai imaginar o que é uma declaração brilhante de gênio da raça do Lula. Ele respondeu em altos brados, dando até murro na mesa, tal. Então o general Augusto Heleno imaginava-se que ele teria uma atribuição que ele não está tendo na prática. Ao invés dele ser o grande conselheiro do presidente e moderar a ação intempestiva, inconsequente do presidente da República, ele reforça a atuação inconsequente e emocional e irracional, que é pior, do presidente da República. E o assunto em tela das terras indígenas, isso fica muito, muito, muito claro. Bem,